A paz, queridos irmãos e irmãs. Deus continue, viu? Vos abençoando, nos abençoando e fazendo a cada dia, cada um de nós participantes do seu reino, né? Para que o seu reino seja instalado aqui na terra para todo sempre. Vamos orar a Deus pedindo a Ele, né, direção, proteção, para que tudo que a gente for falar, né, consigamos assimilar, né, as coisas que vêm de Deus em nosso coração. Deus eterno e bondoso, Tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, e tudo que nós temos, Senhor, e que nós desfrutamos é o que o Senhor, ó Deus, tem desejado para cada um de nós. Nós estamos vivos, Senhor, e agradecidos a Ti porque o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas, e nesse momento queremos Te pedir que o Senhor nos ajude, nos oriente e nos fortaleça, Senhor, para que a Tua palavra chegue ao coração de todos os irmãos e irmãs, Senhor. Sê conosco, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos guarde, né? É como nós dissemos em outras ocasiões, nós estamos numa sequência de alguns estudos na carta aos Tessalonicenses. Vamos hoje refletir. Nós vamos na carta aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 até o 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao 22, que diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Deus acrescente, né, a sua palavra tão rica e maravilhosa, né, que nessa manhã a gente aprenda aí um pouquinho mais de sua palavra. Vamos lá, né? Os mandamentos gerais, que diz aqui nesse texto: alegria, oração e gratidão. Repetindo: alegria, oração e gratidão tem que ser as principais características do crente, do cristão. É algo errado, né? Está acontecendo em nossa vida. Se a gente nunca tem alegria, não conseguimos orar nunca, né? O texto fala: orai sem cessar. E nunca somos gratos a Deus, né, por todas as suas misericórdias para conosco. Algo está acontecendo conosco, irmãos, irmãs. Isso tem que estar no coração de cada um de nós. E nós começamos a falar justamente nessa manhã, nesse momento: alegrem-se sempre. Ah, mas como assim, pastor? Aconteceu um monte de coisas difíceis nessa semana. Pessoas morreram da minha família, né? Pessoas que eu conheço estão passando por dificuldades. Como que eu vou alegrar sempre? Essa é a questão. A alegria do cristão, ela independe das circunstâncias ao nosso redor. Mesmo com os nossos corações abatidos, nós temos que ter, porque a alegria, ela está lá no coração, está dentro de nós, independe das circunstâncias. É isso que nós não conseguimos trabalhar na nossa vida. A gente vê as pessoas sempre para baixo,
porque ela se deixa levar pelas circunstâncias da vida e logo se abate. E não deixa que a alegria do Senhor, né, seja constante na sua vida. Paulo várias vezes pediu que os filhos de Deus se regozijassem. E tem lá, né, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 18. Filipenses ainda, capítulo 3, verso 1. E ainda Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijar-se sempre. A resposta está em Romanos 12, 12. Regozijar sempre. Alguém disse, né, certa vez, a vida se torna melhor quando temos algo pelo que esperar. Repetindo, a vida se torna melhor quando temos algo pelo que esperar. Então, quando nós olhamos para Deus, né, olhamos para tudo que Ele faz e tem feito por nós e das promessas maravilhosas que Deus há de cumprir ainda na vida da humanidade, na vida das pessoas que perseverarem, nos dá motivação para a gente continuar. Nós temos algo por esperar. Então nós não temos que ficar muito sintonizados com as coisas corriqueiras e difíceis que acontecem aqui para nós. Nós temos que olhar para frente, para o alto e saber, né, que Deus tem coisas maravilhosas esperando, né, para conceder para nós, e nós, por nossa vez, algo maravilhoso para esperar do nosso Deus, até porque Deus, Ele só tem coisas maravilhosas para nos conceder. Ele nunca nos concede o mal. Algumas coisas que acontecem para nós é justamente por algo que independe de nós, né, que está nos cercando. Até o mal está à nossa volta. Então, doenças, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que, se Deus ele tem tanta coisa boa para nos conceder, por que nós temos doença? Né? Por que aconteceu isso? Será que alguma coisa de errado eu fiz e é por isso que Deus está me castigando? Bom, às vezes você pode usar isso para reflexão, para melhorar, né, a sua vida. Nós podemos usar isso como reflexão para melhorar a nossa vida e nos purificar cada vez mais. Mas nós não podemos olhar para as coisas que acontecem achando que Deus não é bom por causa disso. Nós estamos, né, cercados de pecado, de mal. Em tudo que acontece de ruim, Deus não gostaria que isso acontecesse. Isso nós podemos falar de todo o nosso coração, né, sabendo que isso é verdadeiro, que Deus ele quer o melhor para nós e conceder, né, toda sorte de bênção para a humanidade, principalmente para os seus filhos, né, que está ali constantemente procurando servir a Deus, procurando se purificar diante de Deus, crescer em espiritualidade. A verdadeira alegria encontra-se na salvação em Jesus e na esperança daquilo que Deus fará no futuro. Então a verdadeira alegria não está nas coisas daqui. Primeiramente está na salvação em Cristo Jesus. Nós sabendo que estamos, né, alicerçados em Deus, que nós estamos seguros em Cristo Jesus, não há por que nós ficarmos entristecidos, né? Por hoje nós estamos percebendo como é interessante, né, que o mundo ele está
de uma maneira tão envolvida com as dificuldades daqui, que desapercebe que em tudo nós devemos dar graças, até pelas circunstâncias difíceis, para nós sabermos que nós não somos independentes, nós somos inteiramente dependentes da graça de Deus. E se não for por essa graça, queridos irmãos e irmãs, é lógico, é óbvio que nós não sentiremos alegria no nosso coração. Marshall escreveu o seguinte: se nossa experiência cristã não leva à alegria, faremos bem em perguntar se é genuína. Porque toda hora a gente fala: eu sou cristão, eu sou crente. A que igreja você pertence, meu querido? Eu pertenço a tal denominação, a tal igreja. Só que quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente percebe que a experiência que ela tem, que ela diz que tem com Deus, não leva a algo substancial, real com Deus. Ela está sempre para baixo. Será que é genuína? Vamos parar um tempo assim para refletir se tudo aquilo que nós dissemos conhecer, se de fato nós conhecemos. Será que nós conhecemos a Jesus? Vai aí, uma pergunta. Então vamos lá, vamos se alegrar em Deus, que é a nossa alegria. Segundo ponto, orai sem cessar, orar continuamente. A expressão ela vem, olha só que interessante, a gente tem que ver, da onde vem isso. Significa uma tosse contínua ou a produção regular e constante de fruto. As duas coisas interessantes. Percebe quando a gente começa a tossir e não para mais, E num dado momento, quando existem pessoas próximas àquela pessoa que começou a tossir constante, parece que essa tosse ela toma conta das outras pessoas também que estão à nossa volta. Todas as pessoas começam a tossir. Olha só onde nós queremos chegar. Então, se nós oramos sem cessar, essa oração nossa também ela contagia outras pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, Assim como a tosse ela toma conta dos outros, a oração também ela deve ser contagiante e tomar conta das pessoas que estão à nossa volta. E essa produção regular, e constante de frutos, não para, Aquela árvore, de um determinado fruto que está o ano inteiro produzindo, dando fruto. Assim tem que ser a nossa vida também de oração. Paulo usou essa mesma palavra 2 outras vezes nessa carta, em 1 Tessalonicenses 1, 2 e capítulo 2, versículo 13, falando dessa constância, não parar jamais de orar. Mas alguém pode dizer: se orar incessantemente, eu não vou conseguir fazer mais nada, na nossa vida. É um pensamento que tem uma certa lógica. Então a pergunta vai o que Paulo está querendo dizer para nós, para a gente orar sem cessar?
Existem duas verdades aí implícitas na ordem do apóstolo. Primeira, a necessidade de orar em qualquer tempo, circunstância ou lugar. Orar sem cessar é orar constantemente. Sabemos que depender de Deus em cada momento é uma forma de manter o espírito em oração. Então a gente está em constante dependência de Deus, sabendo que nós precisamos ir até Ele para que Ele nos conceda o que nós precisamos, e nós estamos em constante oração nisso, porque nós estamos clamando: Senhor, me ajude, Senhor, eu preciso disso de Ti, Senhor, ajude o irmão tal a resolver esse problema. Quando nós percebemos a dependência nossa de Deus, faz com que nós estejamos também alinhados com Ele, todo momento intercedendo pela nossa vida, pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Primeira, verdade implícita, nós falamos aí: orar em qualquer tempo, circunstância ou lugar. Segunda, se não observarmos momentos separados especificamente para oração, não iremos orar, como escreveu Calvino, a não ser que estabeleçamos horas definidas para oração, facilmente negligenciaremos a prática. Então, se a gente não colocar, na nossa vida o hábito, a vontade, olha, eu vou separar das 2 às 3, das 3 às 4 horas, para eu me colocar diante de Deus para orar. Se a gente não fizer disso uma prática, nós vamos passar o dia inteiro e não vamos conseguir entrar a Deus em oração, porque o tempo passa, a gente é tomado por várias atividades na nossa vida, que a gente não vai parar para orar. Fala: não, agora deixa eu parar. Opa, eu uso a estratégia do alarme, do celular. Mas a gente fica sintonizado aquela hora, a gente já fica: opa, tá chegando o momento de a gente orar, a gente vai orar. Mas se a gente está distraído em outro serviço, põe lá o seu celular, para despertar tal hora, seja de dia, se está fazendo alguma coisa, opa, tocou o alarme lá, é hora da minha oração. Pare de fazer as coisas, se é algo que você pode parar, que não é um serviço secular lá, você está na sua casa. Agora, se você tem o dia inteiro no serviço secular, pegue um horário da noite ou de manhã antes de ir para o serviço. Fala: não, agora é meu horário para orar a Deus. Pare de fazer as coisas, vai orar. A gente começa a perceber como que a nossa vida, ela vai começar a andar de outro jeito. Nossa, a gente se vê, nessa caminhada com o movimento nacional de oração, como as pessoas têm dificuldade para orar. Que sacrifício é tirar uma hora para oração. E eu acho que ela se torna muito mais difícil e complicada ainda, porque o nosso adversário não quer mesmo que a gente ore, quer que a gente fique distante de Deus. A pessoa arruma tempo para tudo, menos para orar. E daí vamos mais longe, de 1 hora, daí a gente pede 1 hora semanal, já é difícil. Isso aí tem que ser constante, tem que ser todo dia. Vamos lá. Daí você fala: 1 hora por dia é bastante, é pouco. 1 hora por dia, vamos dizer que a gente fosse dizimar, essa hora para Deus. O dia tem 24 horas, Quanto seria? 2,4 aí, 2 horas?
e 40 minutos, é isso? Né? Eu não sei muito bom de cálculo, mas que fosse isso. Ah, mas daí é muito, puxa vida, né? E a gente tem que fazer mesmo um esforço, lutar, sabe, contra a nossa carne, ir mesmo numa guerra contra a nossa carne e procurar fazer a vontade de Deus e estar próximo de Deus. Vamos lá para o terceiro ponto: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. A gratidão é atitude normal de toda alma salva. Aí está o ponto-chave. Quem não encontrou ainda, né, não teve um encontro pessoal de Deus, ela nunca vai ter motivação para agradecer em nada. Era o que aconteceu lá com o povo, né, de Israel, lá no deserto, né, na saída do Egito. Pessoal ingrato, né, a ponto de, né, estão a caminho da terra prometida ali. Vamos simbolizar que a nossa vida aqui na terra seja a vida no deserto. Mas a vida no deserto foi coberta de bênçãos, né? Deus sempre esteve concedendo alimentação, a água para eles, tudo. Mas sempre tinha motivação para reclamar. A ponto de chegar ao extremo de falar: puxa vida, você nos trouxe, Moisés, você nos trouxe aqui nesse deserto para morrer, né, de fome e de sede. Melhor estivéssemos lá no Egito, onde tem o que comer, né? Não faltava isso, não faltava aquilo, e foram numerando, né, as coisas que eles comiam lá. Mas quando Deus tira eles do Egito, eles estavam sendo escravizados de uma forma, né, que eles tinham que assar lá o tijolo no forno. Mas chegado o momento, o faraó fala: não, vocês vão ter que colher a palha também para vocês colocar no forno para assar. Então eles estavam numa escravidão extrema, né, que não sobrava tempo para nada. Daí Deus tira de todo esse jugo, coloca a caminho de uma terra maravilhosa que mana leite e mel, e eles acharam que estava melhor sendo escravizado. Assim é a nossa vida, né? Nós estamos, a pessoa que é salva, ela sabe que ela está caminhando para a terra prometida, mas parece que não há motivação para agradecer nunca do que Deus tem concedido, né? Deus concede. O que significa isso? Falta alguma coisa aí, né? Para a gente refletir se realmente a pessoa conheceu a Jesus. Porque a pessoa que conheceu Jesus vai agradecer. Se a pessoa não tem o que agradecer, ela vai ter que fazer uma reflexão e se entregar, falar: opa, Senhor, realmente alguma coisa está errada aqui comigo, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aqui a vontade, Paulo se refere, o mais provável é que ele esteja se referindo aos 3 mandamentos: alegrar-se, orar e dar graças. E não somente a esse último, que é dar graças, mas se alegrar, né, orar. Daí o terceiro ponto: dar graças a Deus. E o destaque em Cristo Jesus, né, aí nesse versículo 18, é para confirmar que os propósitos de Deus para a igreja estão relacionados ao Senhor da igreja, Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos e temos a certeza que nós estamos sendo governados por Jesus, que é o Senhor da igreja, nós somos motivados a dar graças em todas
às circunstâncias. Agora nós falamos dos mandamentos gerais, agora nós vamos falar dos mandamentos específicos. Primeiro dos mandamentos específicos: não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. O verbo grego para apagar ocorre 6 vezes no Novo Testamento, e com exceção desse texto de Tessalonicenses, todos os outros estão ligados a apagar o fogo. Esse mandamento traz de volta a figura do Espírito Santo como fogo, ou associação do Espírito com o fogo. A gente usa esse termo, né? Apagou a chama, né? Aquele braseiro que existia, não existe mais. O que está acontecendo? Esse texto vem justamente alertar a igreja que pode ser que nós temos distanciado de Deus, distanciado do Espírito Santo, e nós não podemos apagar o Espírito Santo. Então, coisas significantes que acontecem na vida da igreja, ou aconteceram na vida da igreja, deve continuar a acontecer. Agora, por que essa desmotivação? Por que desse marasmo? O porquê desse comodismo? O porquê que não acontecem mais as coisas extraordinárias que aconteciam na igreja? Tem que voltar a acontecer, queridos irmãos. Nós temos que nos apegar a Deus e recobrar. E é interessante que Paulo lhe dá um toque lá, né, para Timóteo, 2 Timóteo 1,6, ele fala para Timóteo: reavives o dom que há em ti. Repito, reavives o dom que há em ti. Acreditamos que chegou um momento da vida de Timóteo que ele ficou lá meio apagado, né? Já foi fazendo as coisas já de uma maneira superficial, foi fazendo as coisas lá e falou: opa, ô Timóteo, acorda, meu filho, reavive aí, lembra como você começou, né? Como Deus operava na sua vida. Reavive isso. O dom que é em ti, vai lá. Reavivar, né? Era usada justamente para uma brasa que está se apagando. Daí a necessidade do quê? De assoprar, para de novo, né, reacender a chama na brasa. Isso é muito interessante, né? Nós precisamos do assopro, do sopro do Espírito Santo em nossa vida para pegar, né? Reavive a força, vai lá, não apaguem o Espírito Santo de Deus, para que as coisas continue acontecendo, ou recomecem novamente na vida da igreja. Precisamos nos alertar para esse texto especificamente e de outros textos que falam sobre a unção do Espírito Santo na vida da igreja, né? Num momento assim tão difícil e complicado, né? Que as igrejas estão muito materialistas, acostumados, né? Mas nem no tradicionalismo vai mais, né? Fazendo algumas práticas costumeiras da vida da igreja. É muito mais do que isso.
E daí nós vamos para um outro ponto interessante do mandamento específico. Não desprezem as profecias. A profecia fala inspirada. Primeiro momento, a profecia ela está recheada aqui na palavra de Deus, né? Primeiramente, mesmo que um servo de Deus, né, um ungido venha com uma palavra profética para você, ela tem que ter substância nas Escrituras, né? Nós não podemos acreditar toda sorte de espíritos aí não, né, que vem por aí, todo tipo de profetadas, né, que vem por aí. Mas que ela existe, mas ela tem que estar alicerçada aqui, na Bíblia. Se ela não estiver alicerçada, não estiver alicerçada no desejo do nosso coração, ou na mente, ou na cabeça daquele que vai falar, né? Eu conheço inúmeras pessoas que têm, né, essa prática de chegar, Deus mandou vir falar aqui para você determinada coisa, né? O negócio não aconteceu, não acontece, porque saiu lá da mente, do coração da pessoa que foi falar. A pessoa, ela tem que estar alicerçada em Deus também, para que isso seja verdadeiro, isso seja real, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, mais malandro e malicioso ainda, mais dominado pelo mal, o mundo que nós vivemos nos dias de hoje. Por isso nós temos que ter cuidado, para nós não cairmos em ciladas lá. Por isso, o texto de Tessalonicenses 5:21 fala: julguem, né? Julguem todas as coisas, para a gente usar discernimento espiritual para distinguir se a mensagem profética é verdadeira ou é falsa. Então vai lá, julgar, né? Discernimento espiritual. Se você anda longe das Escrituras, não lê a palavra de Deus, não tem o hábito de se firmar lá em Deus, você não vai ter condições de julgar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Às vezes pode ser verdadeiro e você não desacreditou, né? Porque é acostumado com as coisas daqui, como que está, né, o andamento das coisas, ou por desconhecer a palavra de Deus, você pode deixar de ouvir. E o contrário também, você ouvir e achar que aquilo é verdadeiro e não é verdadeiro. Então nós temos que ter cuidado, tem que ter discernimento espiritual. E o discernimento espiritual você só vai ter se você andar nos caminhos de Deus, se você tiver conhecimento das coisas de Deus. E daí fala de um outro ponto: reter o que é bom. Então é como se fosse uma espécie de filtro, né? Você ouve toda aquela palavra e daí você percebeu, né? Eu escutei alguém uma vez dizer assim: nossa, eu vi uma palavra, né, de um pastor, de uma pessoa, e essa palavra, nossa, é bom, só que no final dessa palavra a pessoa fez referência a determinada coisa que eu achei errado. E daí ele fala assim, essa pessoa disse assim: então eu joguei tudo no lixo. Como assim, né? Bom, a palavra estava boa, depois você ouviu alguma coisa que contrariava, daí você jogou tudo no lixo. Não, retende o que é bom, aqui está dizendo. Então você passa um filtro, né? As pessoas que estão falando, a gente não é perfeito, né? O ser humano não é perfeito, o outro, né? Os pastores não são perfeitos,
Mas a gente não pode pegar a palavra por um descuido daquele que estava falando lá. Falou algo que não batia, você vai jogar tudo isso? E onde que está a palavra de Deus? Não volta, né? Vazia, até que alcance lá o seu objetivo. Então a gente tem que reter o que é bom, né? Se teve uma palavra carnal, humana ali, você deixa de lado e pega o que é do Espírito e aplica, né, na sua vida, no seu coração. Então procura dizer aqui, olha, preserva o equilíbrio, né, necessário para a igreja, retende o que é bom, mas para isso tem que ter amadurecimento também no povo de Deus. Se não houver amadurecimento, a gente não vai ter condições de saber o que é do Espírito, né? O que é de Deus, o que não é de Deus, para você reter. Às vezes o que não é para reter, o ser humano retém. Pode perceber isso, né? A gente já numa caminhada aí, a gente percebe que tudo que não presta as pessoas retêm. Acho que é justamente por isso que o texto fala retendo o que é bom, né? Porque o ser humano ele tem a capacidade de jogar fora o que é bom e reter o que é mal. É o contrário, o texto fala para a gente reter o que é bom, e o que é mal você esquece, deixa de lado. É como um prato de comida, né? Se cair, você vê de repente lá no prato de comida tiver uma pedrinha, não vai jogar comida. Tem gente que joga comida inteirinha no lixo, né? Por uma pedrinha. Tira a pedrinha do lado, ou outra coisa que você não gosta que está ali no prato, você tira de lado e ó, manda ver alimentação, né? Que vai te trazer saúde, bem, né? Estar físico. As coisas são assim, né? A gente for maduro, a gente não vai ficar colocando picuinha nas coisas, não aproveitar o que é bom para dar mais crescimento para a gente. A gente vai filtrar e vai aproveitar, né, as coisas para o nosso crescimento. Fiquem longe de toda forma de mal. Fiquem longe de toda forma de mal. A última palavra de Paulo nessa sessão é para que os crentes fiquem longe de toda forma ou aparência do mal. Muitos vinculam esse versículo aqui com o anterior sobre o uso dos dons espirituais, mas o apóstolo parece querer que o seu mandamento tenha uma aplicação geral, no sentido da igreja manter-se afastado de tudo que se assemelha ao mal. Isso é crescimento também. Olha só, nós estamos caminhando aqui na vida espiritual. Se você percebe que algo vai fazer com que você caia, com que você enfraqueça, ou você deixe de crescer, você, se afaste disso. Semelha, se olhou e falou assim: nossa, ele está com cara de maldade. Aparte-se disso. Não precisa a gente andar, não precisa a gente admitir isso na nossa vida, a gente querer que isso esteja na nossa vida, né? Ou engolir isso, ou se alimentar, ou deixar-se contaminar dessas coisas malignas que podem atrapalhar em muito o nosso crescimento espiritual. Assemelha-se ao mal. Afaste, meu irmão, afaste, minha irmã, para que a gente possa crescer, né? E se fortalecer mais em Jesus Cristo. Chegando ao momento de conclusão dessa lição, dos mandamentos gerais, que é alegria, oração e gratidão.
aos mandamentos específicos, que são não apagar o espírito, não desprezar profecias, mas julgar tudo e reter o que é bom e evitar toda forma de mal, o apóstolo ensina-nos que a vida cristã pessoal e coletiva requer zelo e discernimento, a fim de evitar que o Espírito Santo seja apagado. Nós precisamos mais do que nunca, nos dias em que nós estamos vivendo, a zelar pelas coisas de Deus, ter discernimento para que o Espírito Santo de Deus não se afaste de nós, não se apague. As obras que nós fazemos para Deus, nós usamos muito a seguinte expressão: nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para o reino, quando muitas vezes nós estamos nos desviando e deixando que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida e a vida da igreja, e nós caminhamos de uma forma tão apagada para as coisas de Deus, que as coisas não acontecem. Fala, mas por que eu tenho trabalhado tanto, e parece que nada acontece? Queridos irmãos e irmãs, vamos acordar, vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus nos ajude, nos oriente, para que a gente possa fazer as coisas de maneira acertada. É uma luta. As coisas de Deus não são fáceis. Elas se tornam leves porque nós temos a companhia, a direção de Deus, e que nos ajuda também na nossa caminhada. Mas também, por outro lado, nós temos um embate da nossa carne com o nosso espírito e com o nosso inimigo, que está a todo momento tentando minar as coisas de Deus, que isso se torna difíceis, e nós não precisamos carregar sozinhos esse fardo. Nós podemos ter a direção de Deus em nossa vida, para que Ele nos ajude na nossa caminhada, e vamos nos alegrar sempre, sempre, sempre em Deus, e dar graças a Deus a tudo, pelos bens que Ele tem, pelos benefícios que Ele tem concedido a cada um de nós. Vamos terminar orando, pedindo a Deus que dê um coração para nós mais agradecidos, e que nos ajude também a discernir o que é dele e o que não é dele. Vamos orar. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, nós estamos, Senhor, aqui, Senhor, nesse momento, orando a Ti primeiramente, que o Senhor, ó Deus, volte a alegria ao coração da Sua igreja, Senhor, para que a gente possa perceber o quanto nós temos sido falhos contigo, Senhor, temos reclamado desnecessariamente, quando nós deveríamos estar louvando a Ti, Senhor, com toda a força da nossa alma, do nosso coração, e sendo agradecidos a Ti, Senhor. Da mesma forma, nós Te pedimos a unção do Teu Santo Espírito, para que a vida, Senhor, da Tua igreja seja alicerçada em Ti, e nós possamos usufruir, Senhor, desses benefícios, em milagres, Senhor, em dons para o Teu povo, para que o Teu povo possa continuar na caminhada aqui na terra, Senhor. Nos ajude, Senhor, nós Te pedimos, ajude o Teu povo. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Deus governe a minha e a tua vida, queridos irmãos e irmãs.